Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que têm parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Este programa ele tem o apoio cultural do Instituto Professor Wilson Pickler. No programa de hoje, nós vamos debater o tema vida. E a questão será: onde há vida? E para isso nós convidamos o advogado e parapsicólogo Estevão Gutierrez Brandão Pontes. Estevão Brandão Pontes, ele além de advogado é pós-graduado em parapsicologia, também tem pós-graduação em Direito Público, é autor deste livro que é o tema do nosso debate de hoje. Onde há vida? Um estudo sobre células-tronco, bebês de proveta e lei. Aliás, este seu livro, professor Estevão, ele foi objeto de uma dissertação, uma monografia no curso de parapsicologia. Sim, ele foi. Eu gostaria que o senhor abordasse os aspectos fundamentais dessa sua obra e depois nós vamos fazer perguntas específicas. Com prazer. Exatamente. Ele foi a minha monografia no curso de parapsicologia nas faculdades espírita e também foi um objeto de estudo de 1 ano e meio nesse curso, não é? Eu peguei as questões onde se debateu o Supremo Tribunal Federal na DIN 3510, que falava a respeito de onde há vida, né, na questão das células-tronco e dos bebês de proveta e nas questões do embrião congelado em laboratório. Esse embrião ele é todo feito de células-tronco. E havia a discussão nessa DIN, nessa ação direta de inconstitucionalidade, se há vida nesse embrião congelado. E a partir disso eu comecei a pesquisar toda a questão de conhecimento que eu tinha jurídica a respeito dessa questão vida, baseando-me no Código Civil, na Constituição Federal e outras leis esparsas, e também nas questões do fato da natureza vida, aonde é pesquisado por vários ramos da ciência diferentes. Professor Estevão Brandão Pontes, o embrião ele tem em torno de quantas células, basicamente? Ele está com quantos dias? O embrião, depois de 15, 14 dias mais ou menos, ele começa a, nessa subdivisão que há depois de 14 dias, ele é todo formado de células-tronco, mais ou menos umas 8, 9, 12 divisões, mais ou menos, e essas células-tronco eram utilizadas e ainda são utilizadas para fazer pesquisas para criar novos tecidos, porque elas são o que a gente chama de totipotentes. Elas podem dar origem a novos tecidos. Agora, depois até que eu escrevi o livro, fiquei muito feliz que um pesquisador que eu comentei no livro, que é o Shinya Yamanaka, um pesquisador japonês ortopédico, descobriu, através de células, conseguiu regredir essas células e fazer com que elas se tornem células-tronco, né? Ele ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por isso, para fazer novos tecidos. Isso pode dar uma origem a uma infinitude de pesquisas e ajudar, inclusive, pesquisas na área cardíaca, na regeneração de órgãos. Claro que o que eu percebi nas pesquisas, que fiz entrevistas com médicos, com vários profissionais, é que são tudo perspectivas otimistas. Já há pesquisas positivas, mas há pesquisas que deram também questões que causaram tumores com células-tronco. Então, assim, são perspectivas de um futuro otimista, mas é preciso nós andarmos par e passo de uma forma madura, não com aquela expectativa muito acirrada. Estevão, em que momento, depois da fertilização, o embrião ele fica em laboratório, é no momento em que ele é introduzido digamos assim, no útero da mulher, é que passa, segundo o teu estudo, aí, a haver efetivamente a vida humana, ou antes nós já podemos dizer
que existe essa vida humana da forma como nós conhecemos. Esse foi o grande debate que o Supremo Tribunal Federal discutiu, não é? Veja bem, nas minhas pesquisas só há vida após a inserção desse embrião na reprodução assistida no organismo da mulher, não é? Certo. Porque o DNA não é suficiente para formar o feto durante a gravidez. Os geneticistas que eu entrevistei e os geneticistas de uma forma geral já sabem disso. O DNA é informação, mas ele é só informação. Precisa de alguém que ative, entre aspas, essa informação. E esse alguém seria o que o Hernani Guimarães Andrade chama de modelo organizador biológico. Um ser que pensa e sente, que está em outro nível de frequência, que tem um corpo composto por átomos e que molda o feto junto com o DNA como se fosse uma forma. E isso seria a mulher? Não. Isso só acontece, essa inserção na reprodução assistida, essa conjunção, após a inserção no corpo da mulher. Em laboratório, há uma célula normal, como uma célula da pele, uma célula vegetal, animal, como se fosse qualquer tipo de célula. A vida realmente humana, na minha concepção, que é o que o direito chama de teoria concepcionista, mas a partir da concepcionista a partir da inserção no corpo da mulher. O embrião em laboratório, na minha opinião, é somente célula, mas não vida humana, inclusive como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Porque o sistema nervoso que dá origem à vida, ele só se forma no útero, não é? Correto. E na sua pesquisa, professor Estevão Pontes, aonde entra a parapsicologia? Aliás, antes disso, a parapsicologia nós podemos considerar uma ciência ou ainda é uma paraciência? Uma ciência. Desde 1969, a American Association for Advancement of Science, ela aceita a parapsicologia como ciência. E desde essa época, destacando o Ryan, o Instituto Ryan nos Estados Unidos e em várias universidades do mundo, sempre ligado à questão da psiquiatria e da psicologia em várias universidades, inclusive em Northampton, na Inglaterra, aqui nas faculdades integradas espírita e em várias faculdades e universidades ao redor do mundo, a parapsicologia é pesquisada em 3 campos: na questão da educação, ministrando aulas, de pesquisa e na questão também de clínica, para atendimento de pessoas, né? Separar, por exemplo, quando acontece um caso de esquizofrenia, quando é um caso que a pessoa vê outro nível de frequência, que é o chamado mediunidade. Não há nada de paranormal, mas sim de fato da natureza comprovado. E nesse caso que nós estamos abordando aqui, a vida humana, quando ela surge, qual é o papel, como é que o senhor enquadrou, digamos assim, a sua monografia sobre a vida, células-tronco, dentro da pesquisa parapsicológica? Veja, dessa discussão, realmente, a coisa mais básica do ser humano é a vida. Foi uma discussão em que o Supremo Tribunal Federal se debateu muito. E sabendo das teses, das comprovações de que existe um ser que forma o feto junto com o DNA durante a gravidez, eu queria saber a partir de que momento este ser entra em contato com o embrião para moldar o feto. Então nós temos 5 pesquisas. A medicina chinesa e várias experiências que foram feitas com a questão da acupuntura mostram que existe um corpo energético que molda o feto junto com a gravidez. Esse corpo é pré-existente ao feto e ele serve como um mapa do feto. Isso foi feito por vários cientistas, essas pesquisas, com um elemento chamado tecnécio, e percebeu que não é a via vascular, mas sim existe uma outra via que a acupuntura também usa, os meridianos, que comprova que existe um corpo energético que molda o feto, né? As pesquisas do Dr. Ian Stevenson, psiquiatra da Universidade de Virgínia, também pesquisam que há crianças, ele pesquisou mais de 3.000 crianças durante 40 anos ao redor do mundo, e crianças que dizem que lembram de encarnações passadas. Esse corpo energético seria a alma da pessoa, ou seria o espírito? O que o senhor... Eu acho que espírito e alma são palavras muito genéricas e ligadas a uma questão religiosa, cultural, e as pessoas no meio científico automaticamente a rejeitam. Eu prefiro falar que existem seres vivos, em outros níveis de frequência, seres vivos que têm o corpo composto por átomos, mas não podem ser vistos, porque os sentidos humanos, audição e visão, captam um nível de frequência muito limitado. Mas quando o senhor fala de um corpo energético, seria um ser numa outra dimensão que, dentro do útero, ele forma o ser humano. Para acontecer a reencarnação. Todos os povos ao redor do mundo referiram-se à reencarnação como fato da natureza, inclusive na Europa antes da ascensão da Igreja, né? Por um concílio
foi decidido por uma decisão política no ano 300 depois de Cristo, de que a Igreja não acreditaria mais, como o cristianismo primitivo acreditava, que existe reencarnação e que vê isso como fato da natureza. Através das pesquisas ao redor do mundo, Jan Stevenson comprovou que isto é um fato da natureza. Eu não estou aqui ligado ao espiritismo, qualquer crença que seja. O que a ciência se interessa é ver o fato da natureza e analisá-lo, não a partir de qualquer crença, qualquer dogma, qualquer religião, qualquer coisa que seja, mas sim ver como a natureza trabalha. Então, através de pesquisas, foi percebido que existe esse corpo energético pela questão da acupuntura, já verificaram que existe um corpo energético que molda o feto. As pesquisas do Dr. Jan Stevenson, do neuropsiquiatra Peter Fenwick, que várias pessoas que ele pesquisou dizem que em cirurgias viram-se fora do corpo também e viram objetos no telhado que era desconhecido da equipe médica, isso assim, descartando a hipótese de fraude ou de telepatia inconsciente com a equipe médica. Então são vários tipos de pesquisa que se somam. A pesquisa do Hernani Guimarães Andrade e do professor Carlos Alberto Tinoco, que são reconhecidas internacionalmente. Mas por uma questão cultural, a ciência automaticamente tem alguns ramos da ciência, para não perderem o status, tem medo de afirmar ou falar alguma coisa nesse sentido, ao invés de analisarem as provas, as comprovações. O senhor me diz uma coisa, e quando há um aborto, por exemplo, um aborto espontâneo ou mesmo um aborto provocado, o que acontece com esse corpo energético que estava moldando o feto? O senhor chegou a investigar essa área? Eu fiz entrevistas com várias pessoas que dizem que veem outros níveis de frequência, captam outros níveis de frequência, além daqueles que a audição e a visão humana captam, né? Todos sabem que o golfinho, a baleia, o cachorro, o morcego captam níveis de frequência muito além do que o ser humano capta. E existem pessoas que também captam níveis de frequência além do que o ser humano capta normalmente. Fiz entrevistas com essas pessoas, verifiquei se não era fraude, né? E essas pessoas me afirmaram que as experiências que elas viram com o aborto, para o ser extrafísico, o aborto é muito mais impactante. Ele é realmente impactante. Sim. Então causa um trauma naquele ser espiritual que está moldando. Isso. Até o senhor é formado em parapsicologia também, o Pickler também, e a gente sabe que pelas pesquisas, pelas entrevistas que a gente faz, realmente o aborto de forma provocada é muito mais impactante ao ser extrafísico. O senhor falou a respeito das células-tronco. Então, naquele primeiro momento da fertilização in vitro, ainda não se tem, digamos, a vida humana como nós conhecemos. E agora, voltando para o lado do direito, para o direito do nascituro, ou seja, aquele que vai nascer. E aquele que vai nascer. Aliás, esse é um tema que está em debate no próprio Congresso Nacional, de se fazer uma espécie de um estatuto do nascituro. Mas hoje, pelo nosso Código Civil, pela legislação brasileira, para o direito do nascituro, aquele embrião que está lá fertilizado in vitro, ele já passa a ter direito a partir desse momento? Foi uma pesquisa justamente a partir daí que eu comecei a pesquisar, não é? Existem várias correntes, a corrente que fala, a corrente concepcionista e também uma corrente que fala natalista, né? A partir da concepção ou a partir do nascimento, onde há direitos a serem resguardados, ou a questão se ela é pessoa de direito ou não é, ou a partir de quando esse ser interage. Existem decisões do STJ que dão ao nascituro, aquele que vai nascer, uma abordagem e uma indenização em relação a dano moral por ter perdido o pai, por exemplo. O artigo 2º do Código Civil fala que é protegido o direito do nascituro e ele seria pessoa a partir do nascimento com vida, não é? E no caso específico da reprodução assistida, eu entendi pelas pesquisas que eu fiz, entrevistas que eu fiz, não só pesquisas em livro, porque a pessoa que escreve um livro só repetindo o que os outros escreveram não adianta nada, mas entrevistas que eu fiz com pessoas, profissionais de várias áreas geneticistas, geneticistas, médicos, advogados, juristas e tantas outras pessoas, eu percebi que aquele ser, aquele embrião que está em laboratório, ele é somente uma célula. O ser vivo, o ser que pensa e sente e que molda o feto em outro nível de frequência, ele só a vida, só há o direito como ser humano a partir da inserção no corpo da mulher, que ele faz esse molde com o feto, ou o DNA, para formar o feto. Uma outra questão, Estevão
Pontes, quando há alguns anos atrás surgiu aquela ovelha clonada, a Dolly, eu particularmente senti uma solidão muito grande. Nós ainda não chegamos à clonagem humana, mas nós sabemos que espécies animais estão sendo clonadas diariamente aos milhares. Eu gostaria de saber como é que o senhor abordou na sua obra a questão da clonagem. Eu abordei também a questão da clonagem, até o professor Tinoco também aborda em sua obra o modelo organizador biológico. A clonagem foi feita pela ovelha Dolly, né? Causou grande impacto na época, assim como em 1978 causou também o primeiro bebê de proveta, que foi a Louise Brown. Veja bem, a lei de biossegurança, a lei 11.105, proíbe a clonagem humana e o fim da clonagem humana. Alguns geneticistas que eu entrevistei, inclusive professores universitários, um professor universitário concluindo seu doutorado, comentou que um clone seria cópia idêntica como o gêmeo monozigótico, mas a personalidade de cada ser é diferenciada, né? Até foi, inclusive eu pesquisei num acórdão e entrei em contato com a Suprema Corte do Canadá. O acórdão, que eu traduzi inclusive para o português, prevê que é proibido para fins militares a clonagem. Nós vemos clonagem humana? Clonagem humana. Nós vimos isso em ficções científicas, exércitos de clones e tal. Então, a lei já se adiantou nesse quesito, né? E proibiu, de qualquer forma, algum tipo de clonagem, engenharia genética com fins militares. Mas me parece que, há algum tempo atrás, não lembro se foi um cientista coreano, um cientista japonês, mas lá da Ásia, ele anunciou que ele estaria fazendo uma clonagem humana. O senhor tem informações a esse respeito ou tudo não passou, digamos, de notícia? Veja, a clonagem humana, ela é proibida, né? Ela é proibida. Esse acórdão canadense que eu verifiquei proibiu a clonagem humana e a lei de biossegurança também a proíbe, a lei 11.105 de 2005. Né? Mas tem alguns países ouvi falar isso em relação a um país da Ásia, mas parece que não teve